Fala pessoal, tudo bem? Começamos hoje mais uma edição do Fala PSEG, ainda sobre a temática Aí. Eu sou o Thiago e hoje a gente vai conversar com o professor Vitor, o professor Alexandre, sobre essa estrutura básica que é a inteligência artificial, né, que tem tudo a ver com ensinar e aprender. E eu queria que então o professor Vitor comece apresentando para a gente. Muito bem, eu primeiro queria agradecer a oportunidade de estar conversando sobre esse assunto tão atual, né? Meu nome é Vitor Pires Venkowski, eu sou engenheiro mecânico, fiz pós-graduação em marketing e trabalho já há mais de 20 anos na área de tecnologia e também fiz mestrado e doutorado na Unicamp na área de geografia. E vamos conversar aqui desse assunto, eu espero que a gente consiga contribuir bastante aí com o PSEG e ajudar bastante a direcionar esse assunto junto à sociedade, junto às empresas e junto às instituições de ensino do Brasil e de Piracicaba. Né? Sem dúvida, professor. Obrigado, professor Alexandre. Muito bem, obrigado, Thiago. Uma honra estar ao lado aqui do professor Vitor, nosso colega na Faculdade PSEG também. Bom, eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade de São Paulo, aqui pela Exalc, e venho trabalhando nessa área de inteligência de uma forma geral, né? Inteligência competitiva, depois inteligência antecipativa, e usando algumas tecnologias que hoje é mais comum dentro da inteligência artificial. Então, essa experiência já chega aí a cerca de 15 anos, né? Desde 2005, 2006, nós estamos trabalhando nessa linha com pesquisas aqui no Brasil, também no exterior. Fiquei com inteligência artificial, já há 15 anos. Inteligência artificial, temos histórias aí para contar. Faz tempinho, desde 2006 ali com um projeto junto à FAPESP, depois fui convidado pela Universidade de Grenoble na França para fazer um doutorado, uma pesquisa, fiquei 4 anos lá desenvolvendo com eles aplicações, né, de web semântica, que o criador da internet já trouxe um pouquinho dessa ideia, e nós contribuímos de alguma forma, e depois projetos mais recentes, que nós teremos aqui, com certeza, a oportunidade de discutir um pouco e compartilhar com vocês. Legal. E eu realmente não imaginava que já há 15 anos estivesse tão forte isso na área de pesquisa. E desses 16, 20 anos para trás, então como que influenciou no trabalho de vocês? Qual que é a grande diferença que a inteligência faz para vocês? Artificial, no caso. Tem um aspecto histórico, né? O professor Vitor conhece muito bem isso, mas é só para me contextualizar e o professor fique à vontade também. A internet ela foi criada, assim, mais recentemente, né, falando na história mais atual, pelo um cara chamado Tim Lee-Byrnes, isso em 1987. Em 2001, ele trabalhou com uma coisa chamada web semântica. E essa web semântica que eu estava me referindo, quando fizemos as primeiras pesquisas, assim, dentro do contexto, na época fazendo um mestrado na Universidade Federal de São Carlos e depois a transição aqui para a USP. Né? Então, é nesse sentido que eu mencionei essa faixa de tempo mais recente, né, professor? Então, eu encaro a tecnologia como uma coisa muito natural, que faz parte da organização social, né? Então, se a gente começar a pensar um pouco do que acontece na área de ensino ou dentro da sala de aula, a tecnologia sempre esteve presente e ela tem uma evolução realmente, né? A gente pode, por exemplo, pensar que no século XIX nós tínhamos um ambiente analógico dentro das salas de aula. Depois, com o desenvolvimento das tecnologias, nós passamos para equipamentos ou algumas ferramentas que usavam energia elétrica. Depois nós tivemos o momento da eletrônica. Depois, na década de 80, começou a entrar a parte digital, que são os computadores, né? E agora nós estamos falando da inteligência artificial. Então, para mim, a tecnologia é um processo muito natural, comum, não tem nenhuma novidade. É claro que a tecnologia em si é uma novidade, mas o uso dela na área da educação não é novidade. Sempre existiu, pelo menos nos últimos 100, 150 anos, sempre esteve presente em sala de aula, né? Então, assim, eu acho que o grande desafio que a gente, como pesquisador ou como professor, é como que a gente pode utilizar isso para tirar o maior proveito na relação com o ensino, na relação com os alunos e com relação à pesquisa, né? Porque hoje a inteligência artificial, daqui 10, 20, 30 anos nós vamos ter outras tecnologias, né?
Então o desafio sempre existe, né? Como usar a melhor forma possível a tecnologia. Então é isso que a gente precisa discutir muito bem, né? Não, e é interessante porque eu estava pensando, na verdade, me surpreendeu a história dos 15 anos que o professor Alexandre trouxe, mas fica muito claro quando a gente fala sobre internet, que a gente esquece, a gente tem falado muito, né? Eu sou do departamento de marketing, então a gente tem trabalhado muito com o tal do chat, né? E então eu fui para um lado muito literal, a gente esquece de fato que tem toda uma bagagem que não precisa necessariamente ter essa cara de robozinho, né? Então é interessante, na verdade, porque, ver a evolução que isso teve, de fato. É porque a gente sabe que dentro de uma sala de aula ou numa instituição de ensino, você tem disciplinas de vários tipos, né? Então não dá para a gente, às vezes, dizer, olha, vai ser usado dessa maneira ou dessa outra maneira aqui. A gente precisa discutir isso, né? Quer dizer, nas minhas disciplinas eu já estou utilizando, por exemplo, o ChatGPT, mas em outras disciplinas, às vezes mais práticas ou mais que trabalham mais em laboratório, às vezes são outras aplicações que a gente precisaria estar discutindo melhor. E né? no caso do uso do chat, como que você usa? Porque assim, hoje, daí claro que eu só consigo trazer o meu lado, né? Então daí eu quero que vocês tragam um lado da educação. Hoje tem um assunto que é muito complicado porque o que é autoral, né? Quando a gente cria, então, eu preciso de uma ajuda para escrever um roteiro de um filme publicitário, escrever um slogan, e ele consegue me auxiliar muito bem. Claro que eu preciso dar o comando correto para ele conseguir me auxiliar, eu posso montar uma frase e pedir para ele reescrever. Como vocês enxergam esse uso para educação? A gente pode separar aí, o uso, por exemplo, do ChatGPT em 3 grandes áreas aí, né? Uma de tutoria realmente, quer dizer, ele é uma ferramenta que pode ajudar o aluno até de forma independente do professor. Sim. A qualquer lugar ele pode estar usando esse ChatGPT ou outros, né? Porque nós temos outros no mercado aí, né? Então ele pode ser usado como tutoria. Ele também pode ser usado como uma ferramenta de por exemplo, correção ou verificação do trabalho que o aluno fez. Então o aluno ele pode fazer um texto lá e depois ele pode submeter a uma ferramenta do tipo chat para verificar, olha, isso aí está bem feito, tem... Então a gente pode usar como uma ferramenta de auxílio. E o outro é a gente por exemplo, criar ambientes de simulação e de jogos e de testes, por exemplo. Então é muito fácil hoje a gente, através de um conteúdo, pedir para um chat gerar exercícios, gerar testes, múltipla escolha, gerar jogos. Então isso tudo acaba criando talvez ferramentas e possibilidades muito maiores para o aprendizado do aluno. Então hoje, o que eu usei esse primeiro semestre em sala de aula foi, é claro que são experiências, né? Todo mundo está aprendendo, os alunos estão aprendendo, os professores estão aprendendo, mas eu usei em sala de aula, por exemplo, para simular como se eles fossem instrutores ou professores dentro da empresa que eles trabalham, para falar assim, olha, vocês vão criar dentro daquela disciplina e dentro do assunto que a gente vai escolher, vocês vão ser instrutores dentro da empresa e vocês vão desenvolver todo o material didático para esse curso aí, que envolve o manual ou apostila, envolve todo o material de apresentação, de PowerPoint ou de parte de imagens e também os testes, né? Auxilia pra caramba, né? Então, assim, é claro que a gente está falando de, às vezes, assuntos muito básicos, né? Então depende de como você vai trabalhar e qual é o assunto, porque tem algumas coisas que são muito mais sofisticadas, né? Claro. E às vezes o chat ele ainda está muito... Ele não tem muito conhecimento, às vezes, sobre alguns assuntos, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas pelo menos, de tempo, né? Pelo menos os testes que eu fiz, eles atenderam plenamente, né? Na disciplina que eu trabalho, que é a área de logística, ele atendeu alunos plenamente. De graduação, professor? Alunos de graduação, curso de tecnólogo, E aí também eu acho interessante a gente colocar, eu tinha falado já do contexto histórico, né? Estou muito inspirado aqui no professor Vitor, né? Que sempre está falando de história aqui para gente, história e tecnologia no contexto, né, da tecnologia no seu tempo, né, e tudo mais. Então, quando eu falei dos 15 anos, não precisamente 15, 20 anos, né? Eu costumo em sala de aula, quando vou trabalhar a disciplina aí de tecnologia de informação, sistemas de informação,
eu costumo dividir, né, assim, inspirado em alguns autores, o Web 1.0. O que que era? A Web praticamente do e-mail, no final do século passado, lá 1995, 1998, 99, acho que o Thiago ainda estava pequenininho, estava para nascer, né, Thiago? Então, naquela época ali, a gente tinha o Web 1.0, era usada já em sala de aula para troca de informações. Eu estava na faculdade, a gente usava isso, nós usávamos isso para enviar o trabalho, né? Só que levava um tempão, né? Você pegava lá, fazia um texto no Word, naquelas versões mais antigas do Word, escrevíamos ali um texto de uma página, a gente enviava, mas demorava, ainda quando colocava alguma figura, demorava às vezes 30 minutos para ser enviado isso, porque a gente estava no ambiente universitário, na USP, era difícil. Depois veio a Web 2.0, que é a web da interação. Aí chegou lá YouTube, a Wikipedia, e tudo mais, o próprio Twitter, né? Todas essas ferramentas aí que permitiam uma interação entre nós, pessoas. Isso já é um degrau acima, pensando assim, em termos de sala de aula. Naquela época eu estava fazendo já pós-graduação, fazendo mestrado, a gente conseguia fazer reuniões via Skype e tudo mais. E a Web 3.0, isso daí, como eu gosto muito de falar da Web 3.0, e assim, o pessoal fala de diversas formas. Eu enxergo a Web 3.0 como a web da significação, da interpretação, que é o que é onde nós podemos colocar o chat GPT, o chat GPT aí, contextualizado, no meu ponto de vista, né? E seguindo também aquilo que a gente está conversando aqui. Por quê? Porque ajuda a compreender, então, por isso que eu falei da web semântica, que é uma tecnologia que nós usamos lá em 2006, 2007, estudando um pouco de semiótica. Então, a semiótica é uma palavra, um palavrão aí, mas no sentido que qual que é o significado dos signos, dos sinais, principalmente isso que nós usamos agora, nessa conversa que nós estamos tendo aqui. Então, na linguagem, a significação, ela é uma tecnologia essencial para que nós possamos evoluir enquanto pessoas. Isso, inclusive, em sala de aula. Então, ferramentas que estão sendo construídas, como o ChatGPT e outras, também estou com oportunidade de desenvolver, estou desenvolvendo uma tecnologia para propor, fazer uma espécie, não é, alguma coisa como se fosse o ChatGPT, mas propositivo, né? O ChatGPT ele acaba pegando aquilo que está do passado e dá uma resposta para você. Agora, o que nós queremos fazer, esse projeto que eu mencionei há 15 anos que a gente vem desenvolvendo, é capturar informações que estão aqui no contexto, por exemplo, seja a roupa que nós estamos utilizando, a forma como nós nos olhamos, aquilo que estamos falando, e elencar esses aspectos todos, essas palavras, esses sinais, e propor o que vai fazer sugestões. Então, por que não usar isso em sala de aula também? Os alunos estão discutindo determinado assunto, construindo conhecimento. A inteligência artificial pode muito bem propor ali uma aplicação. Olha, esse grupo de alunos aqui pode estudar esta linha de tecnológico, esse aspecto, esse projeto. Ela pode, por exemplo, propor projetos em função das características e daquilo que é falado em sala de aula. A inteligência escutaria e jogaria uma proposta. Propostas, as tendências. Para esse grupo, você tem mais essa tendência. Para aquele outro, mais aquela. A todo momento, logo eu vejo, é uma coisa que eu tenho discutido com os meus colegas também. É legal isso. Nós vamos ter inteligência artificial, por exemplo, no nosso relógio, no nosso smartphone, propondo ações que nós vamos fazer no futuro praticamente imediato. Então ela vai derivar isso daí, isso nós podemos usar essa derivação para o futuro também em sala de aula. Para sala de aula, eu digo, trabalhos que estão sendo feitos pelos alunos, nós professores, enquanto fazendo alguma dinâmica ali para aprendizagem, para construção do conhecimento, ou mesmo para colaboração para elaboração de artigos entre professores, entre pesquisadores. Isso pode ser graduação, pós-graduação. Tem uma infinidade de possibilidades que nós teremos com a inteligência artificial. Em termos de sugestão é legal porque agiliza o trabalho, né? Então, por exemplo, no caso aqui eu tenho um roteiro que a gente fez para me auxiliar caso a gente perdesse, né, derrubasse a bola. Então, a sua ideia é que se a gente tivesse uma inteligência artificial, ela estaria escutando a gente e ela iria em tempo real dando sugestões. Tiago, pergunta isso, pergunta aquilo. Exatamente, Tiago. É isso aí. Ela iria, a partir de todas essas ligações, e aí vem um link que o professor tinha colocado, né? Até na nossa tela, estou vendo toda hora ali os links como se fossem neurônios, então inteligência artificial
no sentido aí que eu tinha mencionado da tecnologia que nós desenvolvemos, tem uma rede por trás em que faz essas diversas conexões em diferentes níveis. Então, a partir do momento que nós estamos conversando aqui, ela vai captando aquilo que nós estamos falando, pode propor e pode armazenar aquilo que nós deixamos de falar. Aquelas possibilidades que de repente não estão contextualizadas aqui. É loucura. Exatamente. Isso é doido. E aí ela pode armazenar e depois sugerir. Ou seja, não só uma ação, ela tem essa possibilidade de sugerir ações, mas principalmente a construção do conhecimento, que é um desafio e uma coisa que hoje nós notamos, eu tenho certeza que o professor Vitor notou isso no uso do ChatGPT em sala de aula, e eu passei por isso em 2009 e 2010, quando nós ensinávamos a nossa inteligência artificial bem rudimentar, lá estava no comecinho ainda, né? Nós marcávamos as palavras e dizendo assim, olha, essa palavra aqui tem tais outros significados, que não aquele que foi supostamente o primeiro, não é? Que o software, que a inteligência entendeu. Então nós ensinávamos isso em 2009, falava, poxa vida, mas como tem muita coisa que tem que aprender na inteligência artificial. Hoje eu vejo o ChatGPT fazendo isso, poxa vida, olha só. Então esse trabalho que nós estamos construindo aí, quase 15 anos, praticamente 15 anos, é uma coisa que está muito ligada com a atualidade. Por isso que eu acho importante de discutir. Estou muito, muito feliz aqui em conversar com vocês e trazer essas experiências, escutar a experiência que vocês comentam. Mas agora é assunto polêmico. Mas porque assim, eu entendo que para vocês, por exemplo, são dois homens extremamente estudados. A inteligência artificial ajuda vocês a ter quase que um backup aí de inteligência. Vocês já têm um pensamento clínico muito avançado, tá? Então vocês conseguem usar a inteligência artificial com inteligência, com sabedoria para auxiliá-los. Qual é o risco quando a gente pensa, então, nas turmas mais novas de graduação? Por exemplo, o aluno que não tem essa sofisticação de pensamento que vocês já têm. É polêmico, né? Então é com o professor Vitor. É o professor Vitor que é polêmico. A primeira coisa que a gente tem que fazer, toda novidade, você tem que explicar como funciona, quais são os limites, tem que ter responsabilidade para utilizar. Então, em sala de aula, a gente tem que começar a explicar sobre a tecnologia, senão cada um vai seguir o seu caminho, vai começar a fazer coisas que não tem interesse nenhum, né? E às vezes usar como muleta, sabe assim, ficar preguiçoso o pensamento, tipo assim, eu jogo lá e ele escreve para mim qualquer negócio. Esse momento que a gente está passando é ímpar, né? A gente está todo mundo ainda conhecendo os sistemas mas a gente eu, por exemplo, eu dei uma avaliação em sala de aula e uns 2 ou 3 alunos usaram o chat para responder. Mas em sala quase tiraram de aula? Zero. Quase tirar o zero. Então, assim, não quer dizer que... Não quer dizer... Assim, por isso que eu falo, e a gente tem que explicar isso para os jovens, né, os alunos. Olha, tem que usar com muita responsabilidade, tem que... E não tem como você usar essas tecnologias sem ter conhecimento. Não é possível isso. Mas você percebeu... Você já sacou na hora o uso do chat? Ou você na hora viu que a resposta não tinha nada a ver e falou assim, o que vocês fizeram aqui? Não, porque as minhas provas, cada professor tem o seu processo todo. Para mim, as provas são sempre de consulta, pode usar o chat, eu tenho liberdade total, pode usar o que você quiser. Né? Então, eu só estou contando esse caso porque... só porque você falou do risco, né? Então é claro que tem risco, a gente tem que saber e tem que explicar isso para as pessoas, né? O que eu falo só é que a gente não pode ficar preso nos problemas, né? Porque esse primeiro semestre a gente ficou discutindo muito isso, né? A gente viu nos eventos, nas entrevistas, nas matérias que a gente lia em revistas e jornais, geralmente o pessoal criticou muito, né? Por exemplo, o ChatGPT. Né? Mas por quê? Porque o pessoal às vezes quer ficar testando, fica cutucando lá e tentando descobrir. Às vezes a pessoa fez uns 50 testes, achou 2 problemas e divulgou os 2 e divulgou os outros 48 que foram um sucesso. Né? Então, a tecnologia está muito no início, então a gente tem que tomar muito cuidado como a gente vai utilizar, como é que as pessoas vão usar para tomar decisões. É um processo que está no início, mas vai dar certo. Daqui a pouco vai estar
disponível para todo mundo aí. E aí, professor, tem esse aspecto de, tudo bem, o aluno usa do jeito que está sendo proposto. Hoje está engatinhando ainda a inteligência artificial. Então, esse papel que nós fazemos também de pesquisa, ou seja, propor aplicações, né, que sejam softwares ou então aplicativos de inteligência artificial, nós podemos também, na proposição, na construção desses aplicativos, desses programas, construir ali provocações. Eu acho que dentro do conhecimento, o que faz o aluno aprender são as provocações. Então, a inteligência artificial pode ser muito utilizada para isso. Por exemplo, o contexto que o professor trouxe aqui para a gente, o professor Vitor, olha, eu apliquei para os meus alunos aqui o ChatGPT, eles utilizaram e tal. E se a gente construir, ou então, mesmo no ChatGPT, na hora que o aluno está utilizando, a inteligência artificial pode pegar aquelas informações que estão sendo discutidas no grupo, ou até no contexto que o professor já trouxe, e colocar questões também, não só responder. Então, veja só, a inteligência artificial pode atuar de uma forma mais ativa no aprendizado dentro de sala de aula. Isso seja na graduação, seja na pós-graduação, em diversas situações. Então, por isso que estamos numa fase muito interessante, não só na aplicação, mas também na construção de softwares. E isso, as grandes empresas de tecnologia já estão investindo, né? Nós sabemos isso por conta da atuação que nós temos no mercado também, nesse sentido, de construir aplicações que sejam mais propositivas. Claro. E no sentido de proposição, aqui a área de a graduação, pós-graduação, educação de uma forma geral, ela vai ficar muito, muito mais rica e a gente vai potencializar o aprendizado. E é isso que eu vejo, né, que vai nos ajudar a lidar com a geração atual, né? A geração que é toda ligada, essa geração, né, que gosta da internet, vocês que estão nos assistindo aqui, que toda hora a gente está lá procurando, olha, não deixa o smartphone de lado, e ali, toda hora nós podemos colocar ali provocações por meio da inteligência artificial para fazer com que nós pensemos mais, sejamos mais desafiados, seja em sala de aula, seja fora da sala de aula, mas sempre no sentido de aprendizagem. Legal. Só para complementar um pouco também, né, o trabalho que eu passei para os alunos, né, em sala de aula usando o ChatGPT, os alunos tiveram que apresentar o trabalho. Então é uma coisa que... Porque se você entregar um papel impresso com o trabalho que você fez ali, você fala, mas quem que fez isso aqui? Agora você tem que ir lá na frente e falar. Tá? Então, e foi interessante porque dois grupos lá, eles fizeram um quiz, na verdade, né? Então eles fizeram e usaram algumas tecnologias que eles mandaram um link para todos os alunos. Então o quiz estava lá no projetor lá e os alunos tinham que responder, a turma toda tinha que responder no celular aquele quiz lá. Que legal. E daí já saía instantaneamente as respostas. Então foi um jogo. Então é isso que é interessante, né? A interação é muito maior do que simplesmente um trabalho, né? Você tem que apresentar, você tem um jogo envolvido ali, então dá uma dinâmica muito maior, né? E isso é interessante, o jogo eu lembrei de uma aplicação só para também, você complementou, eu vou complementar também. Desde dois professores a gente fica batendo bola aqui, né? Bastante. Então, quando nós fizemos uma parte desse projeto lá no exterior, lá na França, a gente montava um puzzle por meio dessas ligações semânticas, nós chamávamos de ligações semânticas. Então, tem as informações lá, o que tinha mais peso semântico, uma frase que fosse com a outra, o que nós construíamos? Um puzzle, né? Então, uma espécie de game, até para fazer a sessão criativa de sentido que nós chamávamos lá, que é gerar o que hipóteses e cenários futuros, cenários pensando lá no futuro de uma empresa. Vocês faziam essas perguntas para IA? Nós usávamos a IA, assim, tinha a pergunta que nós chamávamos de kit, então, estou interessado nas tendências de mercado na área de educação. Legal, você alimentava isso à inteligência. A inteligência, tá. Isso. E a inteligência, ela propunha, de forma ainda bastante rudimentar ainda, colocava ali essas informações que nós chamávamos de sinais na tela e ia propondo um puzzle. Então, isso daqui pode ficar mais próximo a essa frase, próximo daquela outra. Então, como se fosse um game, nós íamos montando esse puzzle, esse quebra-cabeça na tela, de uma forma gamificada mesmo, que é também uma coisa que o professor Vitor trouxe aqui, né, que nos ajuda muito, principalmente em salas de aula, e também como se fosse um dashboard, né, junto aos tomadores de decisão no ambiente corporativo, a gente pode usar dessa forma também. Então, quanto mais gamificado, muito mais, mais uma vez, eu gosto muito dessa ideia do puzzle, né, quando você consegue animar, você consegue fazer, mexer com aquilo, brincar com aquelas informações, a inteligência artificial te ajudando nisso, você cria um ambiente
ambiente muito mais interessante para aprendizagem, para educação, para a construção do conhecimento, né? Esse conhecimento que nós chamamos conhecimento tácito, né? Que está na cabeça, nossa cabeça, a gente deixa isso de forma explícita a partir dessa gamificação junto com a inteligência artificial. Essa gamificação você estava construindo para os alunos? Ou não, esse no ambiente corporativo. Isso pensando entendi. em empresas. Vamos tomar um processo que também não deixa de ser um microcosmo da educação. Quando nós estávamos assim, numa mesa como essa aqui, com gestores, com diretores de uma empresa, e nós tínhamos uma decisão lá estratégica para tomar, uma decisão tática. Pede um auxílio. Assim, mesma coisa, coloco um trabalho, como o professor trouxe aqui, o professor Vitor nos trouxe, um trabalho em sala de aula. Ali é um trabalho corporativo, uma tomada de decisão. E aí tem toda a semente de gamificação, da inteligência artificial nos ajudando, porque nós, assim, pega aqui, nós três temos uma capacidade enorme de armazenamento de conhecimento e tudo mais, mas somos três. Imagina juntar aí toda uma sala ou uma quantidade enorme de universidades, os cérebros dessas pessoas e principalmente o conhecimento dessas pessoas, tudo isso conectado, né? Nessa figura que está me chamando muita atenção na nossa tela também, que é o globo ali conectado. Então a ideia é essa, conectar as mentes e o conhecimento. Eu comecei a trabalhar com isso uma vez com um professor lá de São Paulo, em 2005, era uma palavra também, são palavrões aí, epistemologia. O que é epistemologia, professor? Eu perguntava para ele. Epistemologia é isso de você conectar o conhecimento, a interpretação. Então se você lê um livro, né, eu falo que, eu olhei para o professor Vitor e lembrei de livro, né, muito ligado à literatura também. Então, você lê um livro, você tem uma interpretação, você cria uma episteme. Então essa episteme depois nos ajudou a criar uma coisa chamada ontologia, são linguagens mais técnicas, mas que deu base ao web semântica, que nós usávamos inclusive nesse caso lá na França, e nós estamos usando ainda hoje, e eu vejo com um potencial enorme também para a nossa área de educação. Eu queria só complementar, né? A gente está falando dessa novidade, né? Eu acho que todos aqui devem estar... Já conheceram, né? Eu acho que todos já tiveram acesso a esse primeiro semestre aqui. Mas é assim, vamos pensar um pouquinho mais para frente, né? Eu acho que, como é uma tecnologia, eu acho que em sala de aula ela tem uma série de restrições, porque as instituições de ensino, pode ser até privada, inclusive, você não tem acesso a computador para todos os alunos, né? Então, assim... E celular ele é bem limitado para você trabalhar em sala de aula, né? Então eu acho que o que vai disparar bastante mesmo e vai ganhar muita força é o EAD. Porque o EAD já é um ambiente virtual de aprendizagem, que a gente fala, ele já utiliza algumas tecnologias, provavelmente muitos já utilizam inteligência artificial, e ali você tem uma possibilidade de você inserir uma série de aplicativos, novas ferramentas. Então, dependendo da disciplina que você está tratando ali no EAD, você pode contratar ou comprar ou desenvolver chats específicos ou softwares específicos nesse ambiente, porque já é um ambiente virtual e todos já estão usando um computador para assistir aula, né? Para interagir com o sistema de educação. Então, eu acho que o EAD vai ser o primeiro que vai usar muito isso aí. Agora, as escolas físicas, né, aqueles ambientes tradicionais, eles vão ter um pouco de restrição, porque a gente conhece a realidade do Brasil, não tem computador, às vezes tem uma sala de computador para todos os alunos, né? Então, agora o EAD não. O EAD eu acho que vai disparar e talvez já temos aqui muitos casos de EAD que são um sucesso, né? Como o próprio PSEG aqui. Então eu acho que isso aí é uma ferramenta nova que pode realmente transformar o EAD numa coisa muito mais interessante às vezes, né? Sabe? É como se você estivesse assistindo uma aula ali, o professor fala uma palavra, fala assim, ó, Piracicaba, a pessoa não sabe onde fica, ele digita num chatzinho, o que é Piracicaba? Já explica para ele. Já te devolve. Ou então o professor falou uma palavra que ele não conhece, ele digita ali, já sai a explicação. Então, você consegue ter umas ferramentas assim online muito
interessantes, né? E aí vem, você falou do desafio, Vitor, tem um aspecto de preparar também o professor para isso, para as novas tecnologias. Então você pensa assim, um professor, mesmo que seja professor eu estou pensando nas crianças pequenininhas agora, né? Os professores, as professoras muitas vezes, né, que estão lá, também podem usar a inteligência artificial de repente para criar um ambiente até mais favorável ali para a aprendizagem de crianças que não estejam nem no ensino fundamental. Então, um desafio grande também é preparar nós, professores, nós nos prepararmos para o uso da inteligência artificial. Sim. A gente fala muito do chat, né? Mas tem outras, assim, tem porque toda a parte gráfica. Ele que popularizou, né? Ele deu segurança para os outros, né? Exato, todo mundo ficava, mas o que é isso aí? Vai dominar o mundo? Mas tem um mundo das artes gráficas aí também, ou de desenhos, de CAD, todos esses softwares estão incorporando ferramentas de inteligência artificial que vão automatizar muito os processos, né? Então assim, é uma transformação muito grande, como o professor falou, né, que vários softwares, sistemas estão sendo desenvolvidos. Então, a gente não pode separar dessa discussão aqui que você tem empresas por trás. Né? Sim. Então, quem define muito o caminho do uso dessa tecnologia são as empresas. Né? E é legal porque você tocou num ponto interessante, automatização mesmo, né? Porque, por exemplo, então a gente, que você deu o exemplo das artes gráficas, a gente trabalha, por exemplo, com o Photoshop para tratar a imagem. E, às vezes, sei lá, putz, eu tirei uma foto aqui, eu preciso apagar um amassado que está na cortina, eu vou lá gastar 10, 20 minutinhos para fazer bonitinho. Hoje, com a inteligência artificial, eu só clico lá, falo tirar amassado e... Né? O que me levaria 10 minutos me levou 30 segundos e isso permite que eu use a minha potência de trabalho onde realmente importa. Né? Eu não vou ficar, né, com esses pequenos detalhes. Eu imagino que isso auxilie vocês bastante, sei lá, na montagem de uma prova. Até porque aprende, né, Tiago? Tudo isso que você está falando. Sem dúvida. Está sendo aprendido e guardado e podendo ser conectado com outros aprendizados de outras pessoas que fizeram o mesmo trabalho que você fez. Olha o potencial disso. Exatamente. Então tem vários caminhos aí que hoje está, não sei até o que o professor fala essa coisa de os próximos passos, né? Eu acho que eu fico imaginando assim, nós estamos aqui em 2023, daqui o que 15 anos, acho que menos, talvez 5 anos, como vai estar na sala de aula, né? Como vamos usar essa tecnologia? E hoje em dia, como que vocês usam? Mas o que sente mais impacto, o que vocês viram que mudou bastante, sei lá, dos últimos anos para cá? Eu dou aula, eu gosto de dar aula em cursos técnicos, então eles são um pouco mais práticos, porque quando a gente trata de assuntos mais gerais, assim, você começa a falar de assuntos, os alunos já têm tudo isso aí. Na palma da mão no celular, você está falando de um assunto, ele está pesquisando aqui. Mas ele falou isso aqui. Então, assim, a informação mais básica, ela já está disponível aí. Então, o que eu acho que é importante para quem quer trabalhar com os alunos, tudo, é você trazer novidades, coisas práticas, coisas que estão acontecendo agora, porque isso aí não vai estar em nenhum sistema de inteligência artificial ainda, né? Então essa experiência do profissional né, você falou de vários projetos aí, isso aí ele que fez, só ele sabe, ninguém sabe isso aí, né? Então todo o contexto histórico também, que isso aí é uma coisa muito particular do professor, né? Isso não vai estar disponível numa inteligência artificial e a conexão de tudo isso, né? Coisas atuais. Agora, a história e tudo isso aí geralmente o aluno já tem. Às vezes não é uma novidade para o aluno, ele não vai às vezes se interessar muito por isso, né? Mas eu queria falar de uma coisa também que eu gosto de falar para os alunos, é que a gente falou um pouco da realidade do Brasil, né? Mas cada país é de um jeito, cada cidade, cada instituição de ensino é de um jeito, né? Então, o que eu falo para os alunos é que, independente dessas diferenças todas, que é uma coisa muito normal, o que não muda em qualquer lugar do mundo é que para você, como aluno, se você quer se transformar, você vai ter que estudar, tá certo? Não existe uma tecnologia hoje que você consiga absorver conhecimento, que você coloca um chip no cérebro, não adianta. Então, assim, se você vai usar uma tecnologia, ou se você vai usar um livro, ou se você vai usar o Wikipédia, ou a internet, o que seja, você vai ter que estudar.
Você vai ter que ler muito. Vai ter que praticar. Se for uma coisa prática, vai ter que praticar. Mas vai ter que absorver. Vai ter que... Então, assim, não existe mágica. Se o aluno entra numa sala de aula e não entender isso, ele vai... Se vai usar tecnologia ou não, tanto faz. Né? Ele não vai conseguir engambelar o caminho todo, né? Agora é claro que tem algumas opções, como nós conversamos aqui, né? De gamificação, que isso aí às vezes ajuda. Né? Porque tem o público jovem, ele tem o hábito de jogar muito, então talvez um jogo, um quiz, uma coisa assim, ou uma disputa, né? Então fica mais palatável, né? Mas o que acontece é o seguinte, a pessoa vai ter que estudar. Né? E se você pensar, inclusive, em competição de mercado, por exemplo, a gente está estudando, né? Eu estou estudando, eu vou procurar um emprego. O que vai dar essa diferença na hora de procurar um emprego? Se todo mundo só ficar em sala de aula, vai sair todo mundo igual, com um nível talvez muito limitado de informações, né? Então o que vai dar esse plus aí? Vai ser a pessoa que vai na biblioteca, a pessoa que vai fazer pesquisas na internet, a pessoa que usa chat, né? A pessoa que faz viagens, porque às vezes a pessoa acha que conhece algum assunto e fala, mas você nunca saiu da sua cidade, como é que você conhece outras realidades? Você nunca foi no congresso, você não foi não foi assistir uma palestra, né? Então eu acho que essa tecnologia da inteligência artificial é uma ferramenta que vai complementar outras. Você não pode dizer para o aluno que isso aqui vai substituir os processos tradicionais. Né? Então a gente fala, né, que a gente fala aqui nos nossos cursos do PSEG, que tem que levar o aluno numa fábrica, Então, assim, se não levar na fábrica, não vai ser um vídeo ou uma inteligência artificial que vai passar esse conhecimento, essas percepções para o aluno. Né? Como é o caso aqui, né? Na Faculdade PSEG, no curso de Tecnologia em Processos Gerenciais, é esse o desafio, é isso que nós buscamos sempre, né, professor? E tem esse lado, você tinha falado da aplicação, do uso já de uma inteligência pronta, como o ChatGPT, mas eu vou falar... Como estou num lugar, eu me sinto privilegiado, que além de sala de aula, eu também estou na pesquisa. Eu, nesse semestre mesmo, eu fiz com algumas turmas em sala de aula, provoquei os alunos assim, pessoal, onde vocês poderiam utilizar a inteligência artificial generativa, que é um nome, né? ChatGPT é isso, né? Inteligência artificial que gera alguma coisa, generativa. Quer dizer que a inteligência artificial generativa quer dizer o quê? Que ela pega e desenvolve um conteúdo? Isso, ela gera conteúdo a partir daquilo que está disponível no Big Data. Aquilo que está disponível na base de dados, no banco de dados, na internet. Uma pesquisa... A partir daquilo tudo. Então, vai te entregar. Exatamente. Eu fiz o exercício desse em sala de aula com algumas turmas. Pessoal, fazer um brainstorming aqui, fazer aqui uma tempestade de ideias em que nós vocês gostariam de utilizar a inteligência artificial generativa, como é o caso do ChatGPT, ou então da nossa ferramenta, apresentei a nossa ferramenta lá de inteligência antecipativa também. E foi muito interessante, porque cada um trouxe a sua história, eles montaram inclusive o puzzle, porque eu simulei isso na mão, não usando software, eu fiz um pouquinho desse rudimento de inteligência artificial manualmente, usando ali a tela, usando também o quadro branco e tudo mais, e muita história, muitas ideias interessantes. Eu acho que colocar o aluno no protagonismo da inteligência artificial, na construção de ferramentas de inteligência artificial, isso é muito importante e válido, porque é a forma como eles enxergam, não só trazer aquilo pronto, mas eles também trazerem assim, ideias e sugestões. Então é uma experiência muito rica que eu considero como rica e que eu tive durante esse semestre. Vou trazer aqui para vocês também. Falando em experiência rica, professores, obrigado aí pelo papo. Inteligência nenhuma em entregar tanto conteúdo quanto a gente teve. Então, professor, obrigado pelo papo. Professor Alexandre, obrigado. Obrigado. Parabéns, Alexandre. Obrigado, Vitor. Obrigado, pessoal, por acompanhar a gente. Fiquem aí de olho para os próximos episódios do Fala PSEG.